No vídeo de hoje do canal do Nicola eu vou te falar sobre um reforço do Palmeiras, também sobre a invasão de torcedores do Cruzeiro ao CT na manhã dessa quarta-feira. Tem tudo sobre o confronto entre Wagner Mancini e Fernando Diniz. Tem São Paulo e Atlético Goianiense na noite dessa quarta-feira, jogo que pode determinar a demissão de Diniz. Logo, o grande responsável, ainda que de forma indireta, pela saída do Mancini do Tricolor. E para fechar tudo sobre o duelo entre Jorge Sampaoli e Rogério Ceni. Até hoje o Ceni leva vantagem contra o argentino. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações que eu prometi para vocês, queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim. Se curtirem, não esqueçam de dar like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Para se inscrever no canal é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. No final do vídeo eu te conto como é que você vira membro do canal do Nicola e passa a ter direito a uma série de vantagens. Bom, bora começar o vídeo, mas antes queria agradecer ao pessoal do Cascavel CR, time bem antigo da cidade de Cascavel, lá no Paraná, que me enviou essa camisa. Cascavel está sob nova administração, o pessoal da 2RA Esportes, lá de Curitiba, acaba de assumir o controle do clube, a fim de profissionalizar o Cascavel CR e garantir vaga em um futuro próximo, tanto no Campeonato Brasileiro da Série D, quanto na Copa do Brasil. Até por isso eles vão investir na contratação de jogadores, na modernização do CT, e além de uma série de outras melhorias. Vamos torcer para o pessoal do Cascavel CR, e se você tem uma camisa do seu time do coração, manda para mim, tenho certeza que eu vou ficar bem feliz e vou usar em algum vídeo por aqui, beleza? Quero começar o vídeo falando sobre o confronto entre Jorge Sampaoli e Rogério Ceni. Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam na noite dessa quarta-feira no Castelão. E até agora Rogério Ceni e Sampaoli já se enfrentaram duas vezes no futebol brasileiro. Acredite, com duas vitórias a favor do Rogério Ceni. As duas partidas foram disputadas com o Sampaoli como técnico do Santos na temporada passada. O Rogério trabalhou uma vez pelo Cruzeiro, outra vez pelo Fortaleza e venceu as duas. 2-0 para o Cruzeiro em cima do Santos na temporada passada, jogo que tirou momentaneamente o Cruzeiro da zona do rebaixamento e um pouco depois o Fortaleza fez 2-1 no mesmo Santos de Jorge Sampaoli. Rogério Ceni, que é discípulo do Sampaoli, chegou a visitar o Sampaoli enquanto o técnico argentino comandava o Sevilha naquele período de preparação para ser um treinador de futebol. Até esse momento vai se dando bem nos confrontos contra o argentino. Para a partida dessa quarta-feira, o Ceni já afirmou que vai precisar do time mais intenso possível para tentar competir de igual para igual com um ótimo Atlético Mineiro que é líder do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni encheu a bola do trabalho do seu colega de profissão, mas lembrou que o Atlético Mineiro investiu muito mais, por exemplo, do que o Fortaleza. Jogo bem interessante em que o Atlético vai ter bastante dificuldade para conseguir os 3 pontos. Já que falei sobre o Atlético Mineiro, quero te contar também sobre a quarta-feira preocupante no Cruzeiro. Foi dia de invasão ao CT pela manhã. Cerca de 50 torcedores quebraram o portão principal para intimidar funcionários e também jogadores. Fizeram uma série de protestos contra o presidente Sérgio Rodrigues, contra atletas, contra o Ney Franco. Estão bastante insatisfeitos com o atual momento do clube, que ocupa a 17ª colocação na Série B. E se o torneio terminasse hoje, o Cruzeiro estaria rebaixado para a 3ª divisão. O Cruzeiro tem nesse momento 11 pontos conquistados. Só para contar que os protestos atingiram o Machado, o Regis, o Giovani, o Arthur Caíque, o Robertson, o Ney Franco, entre outras torcidas organizadas bastante insatisfeitas de um modo geral. Querem, obrigam, exigem que o time consiga o acesso para a 1ª divisão, algo que os matemáticos veem como algo bem improvável. De acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, hoje o Cruzeiro tem muito mais chance de cair para a Série C do que de subir para a Série A. De acordo com eles, a chance de acesso é de apenas 3,4%. Já a chance de rebaixamento é de 39%, como eu disse, o Cruzeiro ocupa a 17ª colocação. Para esses matemáticos, o Cruzeiro precisaria de 69 pontos para subir, 11 para 69, estamos falando de 58 pontos. De fato, se esse número de 69 valer, a matemática está bem complicada. Nos últimos anos, 63 pontos tem servido para o acesso. E em relação ao rebaixamento, o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais imagina que 46 pontos serão necessários. Já outros especialistas ligados ao futebol trabalham com o número de 42, 43, no máximo 44 pontos. Para fechar a respeito do Cruzeiro, vale a lembrança de que Sérgio Santos Rodrigues, o atual presidente do Cruzeiro, vai ser eleito hoje por unanimidade, não há concorrente, por um primeiro mandato oficial. Ele esteve à frente do Cruzeiro nesses últimos meses por um mandato tampão, agora sim vai oficializar a sua gestão e vai ficar até 2023 como presidente do Cruzeiro.
Quero falar agora sobre o reforço do Palmeiras que acaba de fechar a contratação de Carlos Eduardo, zagueiro de 20 anos de idade, formado no Vitória. Nunca ouviu falar? Pois saiba que o responsável por sua contratação é João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, o mesmo responsável por recentemente trazer para as categorias de base do Palmeiras Patrick de Paula, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Wesley, entre outros. João Paulo trabalhou com Carlos Eduardo lá atrás no próprio Vitória e confia demais no zagueiro de 20 anos de idade. Antes de gravar o vídeo, eu perguntei para o João Paulo Sampaio sobre as características do Carlos Eduardo e ele falou que aposta muito, que em pouquíssimo tempo esse garoto vai estar entre os titulares no time principal, no time profissional do Palmeiras. Nesse primeiro momento ele chega para a temporada, para jogar no Sub-20, para ser preparado, para entender um pouquinho mais sobre a filosofia do Palmeiras e em alguns meses a ideia é que ele seja promovido ao time principal. Também, de acordo com João Paulo Sampaio, o Verdão está comprando 10% dos direitos econômicos e pegando o jogador por empréstimo até metade do ano que vem. Se quiser comprar, já está estabelecido em contrato quanto vai ter de gastar para tirá-lo do Vitória. Essa informação a respeito da contratação do zagueiro foi antecipada pela Arena Rubro-Negra, um site que acompanha bem de perto o Vitória. Para fechar sobre o Carlos Eduardo, eu quero te contar um pouquinho sobre a história dele. Ele chegou aos 10 anos de idade no Vitória, saiu na temporada passada para jogar no Jacuipense, voltou para o Vitória nesse ano e tinha sido utilizado em 4 partidas do Campeonato Baiano quando se lesionou. Até por isso hoje tem jogado mais no Sub-20, mas é visto como uma grande promessa, passou pelas categorias de base da seleção Sub-17 e também Sub-20. Bora te contar bastidores do jogo entre São Paulo e Atlético Goianiense marcado para a noite dessa quarta-feira no Morumbi, que pode falar bastante a respeito do futuro do tricolor. E são várias ironias do destino para essa partida. A primeira delas, o fato de Wagner Mancini ser o atual técnico do Atlético Goianiense. Em caso de vitória do Dragão, ele vai ser o responsável pela demissão de Fernando Diniz. E a curiosidade é que em setembro do ano passado, o Wagner Mancini decidiu se demitir do São Paulo exatamente por causa da contratação do Diniz. Houve até na oportunidade um áudio vazado do Wagner Mancini em que ele explicava um pouquinho essa história. Vou mostrar pra você. Sabe por que eu saí, Boleirão? Porque eu fui efetivado no cargo. Aí 4 horas depois disso, o Daniel Alves foi lá pedir o Fernando Diniz. Eles me chamaram e falaram que estava em dúvida. Eu falei, ué, se vocês estão em dúvida, então vão atrás do Diniz que eu tô indo embora. Tchau. Foi isso. Para refrescar a memória de todo mundo, o Wagner Mancini havia sido escolhido pela diretoria do São Paulo para assumir o comando do time no lugar do Cuca, só que o Alexandre Pássaro e o Raí foram chamados pelo Daniel Alves, pelo Thiago Volpe, pelo Pablo, por alguns dos líderes do elenco e todos eles sugeriram a contratação do Fernando Diniz. O Raí e o Pássaro voltaram atrás em relação à decisão de efetivar o Mancini, comunicaram isso a ele, o Mancini ficou bem bravo e decidiu ir embora. A partir daí o Diniz assumiu o comando do clube e em pouco mais de um ano conseguiu colecionar uma série de resultados ruins, eliminação no Campeonato Paulista por Mirassol, eliminação na fase de grupos da Libertadores com uma rodada de antecedência, tendo perdido para o Binacional, enfim, toda essa história você já conhece. O que é novidade é o fato de Fernando Diniz estar extremamente ameaçado, quase ninguém confia mais nele dentro do São Paulo. Na manhã dessa quarta-feira cheguei a te contar sobre a treta, sobre uma discussão bem forte que existiu entre o Fernando Diniz e o Lugano, vou deixar o vídeo aqui para você. Você pode até ter lido em algum lugar que não houve nada, que foi uma relação e uma conversa respeitosa. Asseguro para você que o negócio ficou mais quente, que o Fernando Diniz não gostou daquilo que ouviu do Lugano. O Lugano foi extremamente sincero a respeito do que imagina, do que acha do trabalho do Fernando Diniz e o clima ficou bastante quente. Desde então o Lugano se afastou do São Paulo para não atrapalhar mais o trabalho ou o projeto do Diniz. Mas em caso de derrota hoje é bem provável que o Fernando Diniz seja demitido. Já existem inclusive conversas a respeito de possíveis próximos treinadores do São Paulo. Outra ironia do destino, outra coisa maluca para o jogo dessa quarta-feira. O Daniel Alves e o Wagner Mancini vão se reencontrar pela primeira vez desde que o Mancini deu aquela cutucada no Daniel no áudio que eu te mostrei agora há pouco. Será que isso vai fazer com que o Daniel Alves jogue mais do que vem jogando? Que motivação terá o Wagner Mancini para comandar esse Atlético Goianiense? E para fechar, 2 informações importantes. Tem torcedor são paulino querendo saber como é que funciona para tirar o Wagner Mancini do Atlético Goianiense. Conversei com o Adson Batista, que é o presidente do clube, e ele assegurou que não há qualquer multa rescisória. É um praxe no clube não fazer multas rescisórias com treinadores. Caso o São Paulo de fato queira levar o Wagner Mancini, não vai ter de desembolsar nenhuma quantia para tirá-lo do Atlético Goianiense. Já em relação ao goleiro Jean, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Atlético Goianiense, se o Atlético colocasse o Jean em campo nessa noite, teria de pagar R$300 mil de multa ao São Paulo.
Também de acordo com o Adson, isso nem foi discutido internamente. O Atlético, em respeito ao São Paulo, nem cogitou colocá-lo em campo. Apesar desse pagamento dos 300 mil reais, o pessoal do Atlético entendeu que não agiria bem com o São Paulo e o Jean será poupado da partida. Logo, o Jean, que nos tempos de São Paulo vivia brigado com o Wagner Mancini, houve uma relação bem estremecida entre eles e os dois agora se dão super bem no Atlético Goianiense. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil, vá apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola, bem fácil. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe qualquer um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Beleza? A gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau!